Em Foco Podcast. Olá, eu sou a Bruna de Paula e esse é o Em Foco, um podcast da Mandu, onde a gente fala sobre temas que envolvem o mundo ESG e a ponte entre o universo corporativo e iniciativas de impacto social e ambiental. E hoje, eu, diretora de desenvolvimento institucional da Mandu, estou com uma convidada super especial, que é a Isabela Murici, diretora da Vertical Educação, sócia da Falcone, também responsável pelas estratégias ESG da Falcone, e a gente vai bater um papo super especial. Então, seja muito bem-vinda, Isabela. É um grande prazer para a gente ter você aqui com a gente. E queria começar pedindo para você se apresentar, para o público te conhecer um pouquinho mais também. Tá ótimo. Obrigada, Bruna. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pela Mandu, pelos resultados, pelo propósito, por tudo que vocês fazem. Eu sou mineira de Belo Horizonte, mãe do Gabriel, de 6 anos, administradora de formação, mas consultora há 25 anos, há quase 25 anos. E ao longo desse tempo todo eu venho tentando trabalhar em causas de impacto, em iniciativas que chegam lá na ponta, na população, e que mudem a realidade das pessoas, né? E tive a oportunidade, dentro da própria consultoria, de direcionar minha atuação para projetos, né, de educação, projetos no setor público, apoiando diversas instituições também do terceiro setor que apoiam comunidades, territórios, né, redes, sejam de educação, de saúde. Então, acho que a nossa vida acaba sendo entrelaçada pelo que a gente faz, ainda mais quando eu tenho muito tempo de atuação lá na Falcone, né? Então, resumindo, mineira de BH trabalhando para um mundo melhor. Então, você sempre quis ter uma relação com as causas sociais, isso sempre foi um desejo. Eu soube que você começou como estagiária da Falcone, você disse que está lá há muito tempo, né? Então, desses 25 anos como consultora, quantos anos você está na Falcone? Você começou lá como estagiária porque você já tinha vontade de atuar com propósito ou fazer da sua profissão algo, né, assim, um exercício também de entrega para a sociedade? Conta um pouquinho mais disso, assim, como que a Falcone atravessa essa história? Eu não tinha consciência, não. Assim, eu me formei em administração. Aconteceu naturalmente. Aconteceu naturalmente. Meu pai é do norte de Minas e a vida dele e da família dele foi transformada pela educação, né? Quando ele ganhou um concurso, foi para Belo Horizonte, né, fazer o ginásio, né? Na época chamava ginásio. E a partir disso ele foi estudando, formou engenharia, foi trazendo os irmãos. Então essa questão do, né, assim, da educação, de você ajudar a sua família, e isso vai mudando a realidade, que vai expandindo. Então isso sempre foi muito forte para mim. E a minha mãe também é do interior de Minas, já numa situação diferente, que é de uma família, né, de que a gente tem uma fazenda lá no interior, então, assim, tradicional, mas que, né, é da família sempre trabalhar ali com a comunidade também para, de uma forma geral, ajudar, né? Meu avô foi prefeito de Barra Longa, que é essa cidade da minha mãe, e ele tirou toda a pedra lá da fazenda para calçar a cidade inteira, sem custo nenhum, sabe? Então, isso sempre fez parte da nossa vida e da nossa educação. Eu tenho um irmão gêmeo, a gente não sabia o que ia fazer, e eu decidi fazer administração de empresas. E na faculdade, na UFMG, eu ouvi falar da Falcone, né? Na época era a FDG, Fundação de Desenvolvimento Gerencial. Tinha amigos e colegas que já faziam estágio lá e eu decidi me candidatar e comecei a trabalhar como estagiária numa assessoria de RH. Depois, em 2001, eu me formei
E aí passei no processo de trainee, comecei, e aí fui para a indústria de alimentos, depois fui para uma outra indústria. E em 2003 eu comecei num projeto de educação no estado do Ceará. E isso foi transformador para mim, Ceará que é referência em educação no Brasil, que é né? referência. Todo mundo quer a receita do que eles fazem de educação no Brasil. Exato. Só que lá em 2003, a situação era muito diferente, né? Aham. E eu rodei o Ceará inteiro, visitei várias escolas, porque o trabalho era nas escolas, então lidando lá com os diretores, com os coordenadores, com os professores, e eu vi que o mundo era muito diferente daquilo que eu estava acostumado, por mais que eu tivesse né, referências do meu pai, ali de Barra Longa, vivendo a vida, a gente vê uma série de desigualdades, dificuldades, mas eu vi que o Brasil é assim, né, continental, desigual, e que poucas ações, assim, sob o meu ponto de vista, fazia uma diferença enorme ali naquela situação, transformava a gestão da escola, e isso gerava atividades diferentes que impactavam efetivamente a aprendizagem do aluno ali, Sim. e que isso era transformador. Então, assim, para mim poderia parecer simples, porque fazia parte do meu dia a dia, mas gerava um valor imenso. Então, foi como se tirasse um véu, sabe, assim? E aí eu me apaixonei. Às vezes a gente acha que tem que fazer muito para transformar uma realidade, e às vezes o que a gente já tem em outro contexto, em outra realidade, já é muito, Já é muito, né? E aí eu me apaixonei por educação, por projetos de impacto, e nunca mais. Eu já estava na Falcone, né, então eu comecei. Foi uma viagem que você nunca mais voltou, foi uma Que eu- experiência que te marcou e que segue contigo. E que segue comigo. E quando eu fui, a gente fala alocada, né, no projeto de educação, eu falei, Aham. ai, gente, educação. Complexo, a gente só pensa o mundo de problemas, as Né? pessoas Será desmotivadas. que eu vou? Aí fui e foi transformador. E desde então, né, desde 2003, eu trabalho com outros temas também, mas sempre também com educação, e por isso hoje eu respondo pela vertical de educação da Falcone, né? Então, os projetos, seja educação pública ou privada, educação básica ou ensino superior, a gente coordena. E eu entendo que não tem caminho sem educação e sem a gente atuar né, junto a quem precisa, né, efetivamente. Então, essa é a minha história, né? Mas nesse meio tempo, como consultora, a gente vai trabalhando também em outros temas. Eu hoje estou numa unidade de negócio que trabalha com governos, com saúde. Então, tem a possibilidade aí também de trabalhar nesses outros espectros, né? Achei muito legal, assim, a Falcone é uma grande referência em gestão empresarial, né? Em 2024 ela completou 40 anos de história e é, de fato, né, uma grande referência não só aqui no Brasil, mas também na América Latina. Ela é a maior consultoria de gestão empresarial, né? E eu achei interessante você falar que a Falcone tem uma vertente de educação, porque mesmo quando a gente trabalha aspectos de gestão, a gente está falando de formação de pessoas, né? A gente está falando de um processo de aprendizado, a gente precisa aprender a planejar, a gente precisa aprender a gerir, a gente precisa aprender a como usar, né, o planejamento, os instrumentos de acompanhamento, de monitoramento, para que a gente consiga, de fato, ter, né, um olhar sobre o início, meio e fim do projeto e conseguir entender se a gente alcançou os resultados que a gente se propôs por meio dos projetos, né? Porque hoje uma grande forma de fazer as coisas acontecerem são através de projetos. Cada vez mais as empresas, as organizações buscam projetos, né, para realizar algo, sair de uma situação A para uma situação B, né? Buscar uma mudança, buscar uma transformação, buscar deixar um legado. E eu acho muito interessante que a Falcone ela tem uma atuação diversa, né? Ela trabalha tanto
com o poder público, com iniciativas públicas, mas também dialoga muito bem com o setor privado, né? E eu fiquei sabendo também que vocês estão cada vez mais próximos do terceiro setor, então vocês passam pela esfera pública, privada e também das organizações sociais do terceiro setor, né? O terceiro setor, assim, eu sempre tive muito contato com a Falcone por meio da iniciativa privada, né? Em que eu já tive a oportunidade até de ter alguns contatos ali anteriores, trabalhando com outras organizações. E eu confesso que eu não conhecia, né, o braço social da Falcone, a atuação dela com o terceiro setor. Então, eu queria entender um pouquinho se isso sempre foi um braço de atuação da Falcone, como que é a relação de vocês com o terceiro setor, como que isso foi, né, se fortalecendo aí ao longo do tempo desses 40 anos. Bruno, só antes de responder, um comentário, né, que você estava falando sobre o ensinar, né? Durante muito tempo a gente se identificava como um instrutor, ao invés de consultor, né? Porque a gente entende de fato que a gente vai não ensinar do zero, né? Porque as pessoas já têm, né, O conhecimento ferramentas, anterior. conhecimentos de gestão, mas é fortalecer. E a nossa missão é transferir o conhecimento, né, para que, a partir do fortalecimento desse conhecimento, né, as organizações, de uma forma geral, possam melhorar continuamente. Né? Então, Então, é uma soma de conhecimentos, é uma considerando que as soma. pessoas já têm, e vocês Exato. também trazendo um pouquinho de técnica, um pouquinho da bagagem de vocês, para somar isso no trabalho. Exato. Então, o papel, né, de professor, formador, facilitador, né, é muito isso, né? E a gente sempre soma conhecimentos, né? Nunca é né, que tem a verdade que está ali para mudar tudo que precisa, né? Ou, né, mudar a forma. Não necessariamente. Mas falando do terceiro setor, a gente sempre, a Falcone, né, o professor Falcone, desde o início, né, até como professor e depois dentro da Fundação Cristiano Ottoni, FDG, ele tem esse olhar para a educação, para impacto, para mudar o Brasil, para entender as necessidades e as dificuldades. E, naturalmente, a gente foi se aproximando de organizações do terceiro setor, né, via as empresas, né, clientes nossos que têm institutos, braços e outras instituições que a gente se deparava em projetos, instituições também que apoiavam projetos. Por exemplo, a gente tem projetos em governos que são patrocinados e que tem uma instituição do terceiro setor que apoia na governança, na gestão e que faz esse elo entre o patrocinador, empresas e o governo e a Falcone. E isso fortalece demais a governança nesse sentido, né? Porque aí você tem a sociedade civil também atuando ali e isso é muito benéfico para a perenidade, né, das políticas públicas de uma forma geral. Mas a gente foi se aproximando e a gente viu que são as organizações, de uma forma geral, né, têm temas específicos que fogem do que a gente tem capacidade de fazer, mas se a gente conseguir ajudar e potencializar o resultado daquela instituição, a gente, de alguma forma, está ajudando também a disseminar bons resultados, né? Então, ao longo dos anos, de forma natural, a gente vem desenvolvendo projetos pro bono, e aí, em 2020, a gente estruturou o nosso programa de desenvolvimento sustentável e vem nesse processo de amadurecimento da nossa visão também de apoio, de investimento social privado. E nesse sentido, né, desde 2020, aí a gente tem uma forma mais estruturada de apoiar as instituições, principalmente, o nosso foco quase que prioritariamente é para instituições do terceiro setor, para
que atuam com impacto, seja educação, seja saúde, seja meio ambiente, para ajudar a fortalecer a gestão, que isso vai gerar, né, resultados da atuação da instituição do terceiro setor. Então, foi natural ao longo dos anos, mas a partir de 2020 a gente decidiu estruturar, formalizar, e esse ano a gente, agora no primeiro trimestre, a gente vai revisar essa política de investimento social privado para que a gente possa expandir o nosso impacto, né, nesse processo, né, que é meio, mas que a gente entende que é super relevante para que a organização tenha também os seus resultados potencializados para chegar na ponta, né? Bom, então acho que também um pouco do que a Falcone está tentando é deixar um legado através do fortalecimento das organizações por meio da gestão, né? Seja no terceiro setor, seja com as organizações público e privada que vocês apoiam. Eu acho isso muito legal também levar isso para o terceiro setor, porque a gente sabe que o terceiro setor ainda vem buscando, vem passando por um processo de profissionalização, de fortalecimento de gestão, e como vocês prestam consultoria, né, para diversos públicos, tanto, né, para o governo quanto para a iniciativa privada, vocês também aprendem muito com essas experiências, e levar, né, um pouco dessa bagagem para o terceiro setor é muito bacana. E falando um pouquinho de terceiro setor e do processo de profissionalização, né? A gente vê que a partir da década de 80, o terceiro setor ele começa a buscar a sua profissionalização. Eu acredito que no setor privado isso se amadureceu, se fortaleceu mais rapidamente, porque a gente sabe que no setor privado, né, até então a razão de existir das organizações ou das empresas, né, eram trazer retorno financeiro para os seus acionistas. Então, eu obtenho um investimento, eu preciso apresentar resultados para esses acionistas do retorno. Então, inevitavelmente, o setor privado, além de ter maior disponibilidade de recurso financeiro, né, precisou naturalmente também se organizar e fortalecer a sua gestão para prestar contas para os seus investidores, né? E o terceiro setor, ele já foi percebendo que para conseguir obter recurso da iniciativa privada, também precisava se fortalecer na gestão. A gente sabe que a grande força e a grande fortaleza do terceiro setor é dar conta do que os outros setores não dão, né? Então, nem sempre as políticas públicas, o governo consegue dar conta de todas as questões sociais. Por muitos anos, por muito tempo, também o setor privado não tinha tanto essa consciência do seu papel social, isso vem se fortalecendo nos últimos anos, né? E o terceiro setor vem para cumprir esse espaço de contribuir com o desenvolvimento social, mas muitas vezes precisa captar recurso, precisa desenvolver projeto, né, para realizar essa intervenção social. E muitas vezes onde está o recurso? Nas empresas, né? Então, o terceiro setor, os profissionais do terceiro setor vão percebendo cada vez mais que precisam se profissionalizar, precisam, né, ir se apropriando dessa linguagem, desses instrumentos, dessa forma de prestar conta que a iniciativa privada já usa para conseguir, de certa forma, falar a mesma linguagem. Isso foi evoluindo, né? Os tipos de projeto foram mudando ao longo do tempo. Então, a gente, né, inicialmente, quando pensa em terceiro setor, lembra dos projetos de filantropia, de assistência social, né? E aí também o terceiro setor, aos poucos, vai buscando ferramentas de planejamento, de gestão de projetos, para realizar essas iniciativas. A partir da década de 90, né, a gente começa a falar mais sobre a necessidade de apresentar resultados, né? Então, assim, inicialmente os projetos de assistência social, filantropia, então eu vou dar uma cesta básica, vou dar alguma contribuição, mas eu preciso, a partir da década de 90, a gente começa a falar de algo mais duradouro,
né? Então, assim, eu matei a fome dessa pessoa, mas eu preciso pensar um projeto de geração de renda para que ela não tenha Uhum. novamente essa necessidade de precisar desse apoio emergencial, né? Então, cada vez mais a gente fala de não só atuar no efeito, na fome, mas atuar na causa. Então, começa-se a desenvolver projetos mais consistentes, que precisam dar conta da causa e não só do efeito que é a fome. Então, de buscar projetos de geração de renda, de buscar projetos que a gente consiga fazer, mas também consiga apresentar resultados, né? E aí eu percebo também que tem um movimento do terceiro setor de ir buscando metodologia, né? Então, assim, de buscando se apropriar disso. E também as organizações do mundo, né, como o PMI, por exemplo, vão traçando bases, né, de como fazer a gestão. Há outras metodologias que bebem dessas grandes fontes de gestão de projetos e vão trazendo caminhos, né? E a partir da década de 2000 a gente começa a falar um pouquinho de gestão ágil também. Então, o design thinking fica mais popular, né? O Lean Startup, a gente vai buscando soluções cada vez mais ágeis e vai falando mais sobre uma mescla de metodologias, né? Então, eu tenho na gestão de projeto a metodologia preditiva, eu tenho a metodologia ágil e como que essas diversidades de metodologia a gente pode ir adequando a cada situação, a cada realidade, né? Mas eu percebo esse movimento do terceiro setor como um movimento de busca e de atendimento ao mercado para conseguir conversar, né, com os financiadores, a prestar contas. Então, se a empresa presta conta para o investidor, né, o terceiro setor também precisa prestar conta para esse investidor, que muitas vezes são os membros dessa empresa que aportam um recurso num projeto social e querem obter os resultados e a avaliação, né? Nesse sentido, eu queria entender um pouco sobre as metodologias que a Falcone usa, né? Para planejar, para implementar, para monitorar e avaliar projetos, como que é esse processo metodológico, se cada tipo de projeto vocês têm uma metodologia ou se vocês têm uma metodologia própria, aplicada em todos os projetos, e se quando a gente fala de terceiro setor tem alguma mudança em relação ao que vocês fazem para o poder público e iniciativa privada. Ótimo, Bruna. Só um comentário, como a gente trabalha com todos os segmentos da economia, né? E ao longo do tempo a gente vem acumulando experiência, conhecimento, e é o que você falou, né? A gente ensina, mas aprende muito, né? O tempo inteiro. Geralmente mais aprende do que ensina, né? Exato, né? Então é a questão de você fortalecer o conhecimento, vai acumulando, vai construindo essas experiências que você se depara com alguma situação que você já vivenciou e tem a possibilidade de trazer algo que faça sentido ali naquele momento, né? Quando a gente fala de terceiro setor, a gente, primeiro, né, só fazer um parênteses, gestão é meio para alcançar resultado, né? Então, assim, Não é fim. não é fim. E as organizações, né, sejam empresas, seja um governo, quando decidem, né, e aí lá da década de 70, 80, né, investir em gestão é porque querem melhores resultados, né? E aí você falou de lucro, mas e que é super importante, é essencial para a sobrevivência das organizações, né, das empresas, e aqueles resultados que geram o resultado financeiro, né? Seja produção, seja venda, seja. Então, a gente sempre entende gestão como organizar os meios para se atingir os fins. E quando a gente olha para o terceiro setor, é a mesma coisa, só que o fim é diferente, né? A gente não está falando de lucro, a gente está falando do impacto ali naquela comunidade que o rio foi afetado, né? Como conversávamos há pouco, e que, né, que eles pescavam e agora não tem mais o rio, né? Então, como é que a gente vai impactar aquele território, aquela comunidade, aquelas famílias, né? Então, quando a gente entende que vai trazer caminhos e ferramentas para facilitar esse processo, né, para dar mais agilidade, para encurtar caminhos, né, porque muitas vezes é na tentativa e no erro. E quando a gente tem uma gestão estruturada, isso não quer dizer engessada,
você consegue chegar no resultado de uma forma mais direta, rápida ou com menos retrabalho e erros, né? E aí, falando nisso, né, assim, a gente apoia as instituições do terceiro setor, e primeiro entendendo qual que é a necessidade ali, né? Porque às vezes ela precisa, ela cumpriu já um ciclo de resultados e ela quer pensar futuro, né? Então a gente ajuda a planejar, a fazer um plano estratégico. Aí eu tenho um futuro, mas eu preciso desdobrar isso em objetivos e metas anuais e fazer com que o time também esteja alinhado em relação a isso. Ou, eventualmente, né, você falou de PMI, olhar para os projetos e trazer elementos que vão ajudar, né, a ter um planejamento que reduza riscos, que você consiga avaliar, né, todos os recursos necessários para não ter surpresa na frente e que você também tem elementos para acompanhar os resultados, para fazer as intervenções no momento certo, né, e tem um acompanhamento estruturado. A gente, na Falcone, em todas as soluções, em tudo que a gente faz, a gente usa o método de solução de problemas, que é o PDCA, como modelo mental, né? Então, a gente tem que... O PDCA, só para quem não conhece, são letras que indicam ações, né? Exato. O P de planejar, o D de fazer, o C de controlar, de monitorar, acompanhar, e o A de ação corretiva, padronização de boas práticas. Então é que você você passe por esses 4 ciclos dentro da realização do seu projeto. E quanto melhor você planeja, isso não significa que tem que ser muito longo, né? É tudo ágil, mas quanto melhor você planeja, menos erros você tem na execução, menos você tem que intervir ali para, né, para corrigir rumos. Na hora que eu falo de intervir, é corrigir rumos para chegar no resultado, né? Então, menos ações corretivas são necessárias. Então, a gente usa isso em tudo que a gente faz. É o nosso modelo mental, e a gente tem um sistema de gestão que olha, né, para dimensão estratégica, né? Então, o que a organização está pensando para o futuro, como é que eu desdobro isso no tático, né, no ano, sejam com ações de melhoria, sejam com projetos, até chegar ali na rotina, no dia a dia, nos processos, né? Então, sempre quando a gente vai apoiar alguma organização, ou e falando não só do nosso apoio, né, para uma organização que quer aprimorar os seus processos de gestão, e aí lembrando, sempre que vai aprimorar processo de gestão é para impactar resultado, não pode ser o meio pelo meio, né? Então, assim, então, sempre que vai aprimorar um processo de gestão, entender aonde está pegando, né? O que está pegando, se eu tenho estruturado o futuro, se esse futuro está desdobrado, se está desdobrado, se eu planejo, monitoro os projetos e as ações de melhoria, e se os processos estão funcionando da forma correta para gerar o resultado, porque é o processo que gera o resultado efetivamente, né? Bom, dito isso tudo, a gente usa esse modelo mental em todas as organizações, né, de qualquer segmento. Só que o conteúdo, né, o recheio de muda. Acordo. E quando a gente fala do terceiro setor, a gente vai utilizar indicadores, metas, os projetos são de natureza diferente. Sim. Né? Então, assim, a lógica é a mesma, o conteúdo é diferente. Né? Então, a gente precisa entender disso. Né? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma instituição de terceiro setor e se a gente vai olhar para o futuro, vai estabelecer meta, indicador, eu tenho que entender da teoria de mudança dela, né? Se ela tem uma teoria de mudança, se está estruturada, e a partir dali eu extraio a lógica de indicadores e desdobramento de metas, né? Então, não é diferente, mas tem adaptações, e o que vale é o conteúdo ali, o recheio e a missão, o propósito, o resultado que aquela instituição quer alcançar. Bacana. Aqui na Mandu a gente também busca, né, usar a gestão como um meio de promover e gerar transformação social, né?
A nossa principal missão é contribuir para a superação da pobreza, que não é nada simples, né? E a gente vem cada vez mais buscando aí se fortalecer na gestão, né? A gente já há 7 anos tem uma área de PMO, que é um escritório de projetos, então é uma área interna da Mandu voltada a estabelecer um pouco desses ritos de gestão, né? Então, construir o nosso modelo mental, né? Construir o passo a passo ali do que deve ser feito no início, meio e fim dos nossos projetos, para que a gente consiga usar essas ferramentas justamente para buscar esse resultado, esse impacto que a gente espera nos nossos programas, né? Mas a gente costuma dizer aqui na Mandu que gerir projetos é tudo menos simples. Então a gente sabe que ele é um meio importante, ele tem a sua importância, mas que trabalhando na esfera social, a gente lida com muitas incertezas, com muitos imprevistos, né? Olha o que as organizações sociais passaram pela pandemia, jamais a gente conseguiria imaginar que ia acontecer uma pandemia como aconteceu, e a gente teve que se repensar, Exato. né? Porque muitas vezes a gente tinha uma atuação 100% presencial e de repente a gente precisa continuar atendendo sem poder estar presente, né? Então, muitas vezes a gente busca planejar, mas é natural que a gente também se depare com imprevistos, que a gente se depare, né, com dificuldades que também precisam ser, né, nesse ciclo de monitoramento, acompanhamento, muitas vezes a gente tem que corrigir a rota, Com né, certeza. mas sem desviar do nosso objetivo principal, né, e nós, apesar da nossa maturidade de 7 anos investindo em gestão de projetos, a gente enfrenta alguns desafios, né, em continuar fortalecendo, continuar tornando as práticas de gestão uma realidade, né, presentes no nosso dia a dia. E aí eu queria entender de você, assim, quais os principais desafios que você acha que o terceiro setor enfrenta hoje, né, no que se refere à gestão de projetos? Pergunta difícil, né? Pergunta do milhão. Bom, Desafios são muitos, né? O difícil talvez é estabelecer o principal. Bom, então o aprimoramento da gestão, ele não é desafio só do terceiro setor, né? De todas as organizações, de empresa, de governo, de uma forma geral. Porque a mudança, ela tem a questão da mudança, né? Que vai tirar ali daquilo que é conhecido e que de alguma forma já gera um resultado. E também tem a questão de que no início pode parecer um trabalho a mais, e que eu vou tirar o foco daquilo que eu preciso fazer, entregar que é prioritário para seguir um rito que vai trazer, né, assim, teoricamente, uma burocracia. Então, a questão da prática, da disciplina, de trazer isso para a rotina e para a cultura, acho que é um grande desafio para o mundo, né? E para as pessoas de uma forma geral, para o terceiro setor também. E a gente tem essa questão que não necessariamente as pessoas que estão ali ocupando também posições de gestão, de direção, têm formação ou têm conhecimento ou entendem como necessário nesse processo de geração de resultado. Acho que a primeira questão é estar aberto para entender e para experimentar, para ver na prática o que mudou utilizando um processo, uma ferramenta, uma dinâmica, uma metodologia de gestão e o quanto isso está afetando o resultado. Agora, se não estiver afetando o resultado, tem alguma coisa errada. Porque, de novo, né, é meio para alcançar resultados, para melhorar resultados. Então, tem que trazer um diferencial. Mas tem que experimentar. E não é assim, eu vou fazer um dia e ver se o resultado aparece. Não é assim, né? Assim, você tem que ter uma cadência, tem que ter disciplina, tem que trazer isso como parte do seu trabalho, entender que eu vou dar uma chance, vou fazer
e vou acompanhar. E aí tem um papel da liderança que é fundamental, né? De puxar, de fazer uma governança de projetos, né? E de pedir para o líder de determinado projeto trazer os elementos, trazer os resultados e tomar decisão em conjunto. Porque na hora que o líder vê que aquela informação, aquele indicador, aquele status, ele traz uma clareza, tanto para ele quanto para a direção da organização, e que a decisão tomada a partir disso traz um novo rumo, uma nova direção para o projeto, isso passa a ser relevante dentro desse processo de implementação dos projetos, né? Então, tem um papel muito forte da liderança, tem não só de cobrar para que seja feito e fazer o seu papel também, né? Walk the talk, então eu também vou utilizar e promover esse espaço em que a gente de fato vai utilizar os instrumentos para a tomada de decisão e para suporte ali para o projeto, né? Então, assim, eu não vou preencher uma planilha de indicadores para prestar contas para o investidor. É claro que você vai utilizar, sim, né? Porque o investidor precisa entender como é que o recurso está sendo utilizado e que resultado ele está gerando, né? Porque ele também está interessado no resultado, por isso que ele está, né, apoiando a causa. Agora, eu trago esses elementos para o meu dia a dia para impactar aquele resultado do projeto, né? Então, essa eu acho que é a diferença e o que a gente precisa trabalhar no mindset, né? Então, assim, não é para prestar contas, mas é para trazer a decisão, para trazer a melhor decisão a partir dos elementos que eu tenho no dia a dia. E na hora que eu estou planejando, você falou uma coisa super certa, né? Nenhum planejamento é 100%. Você sempre vai ter situações acontecem, né? O ambiente é aberto, né? Imprevisível, mas você tem que planejar da melhor forma possível e acompanhar, monitorar e corrigir o rumo. É isso, é natural, né? É necessário. Mas se você não tem elementos para entender que não está indo bem, ou que eu estou gastando mais tempo, menos tempo, que eu estou, né, assim, tendo um resultado diferente, uma abrangência, né? Eu tenho que atuar ali. E a ferramenta de gestão é para trazer esses elementos de uma forma clara, transparente, assertiva. A gestão faz a gente conseguir enxergar se a gente está na rota ou não está. É como se fosse o nosso GPS. Exatamente. Né? Então, assim, eu saí da rota ou não, eu continuo na rota para alcançar o meu objetivo. Se eu não tenho ferramenta de gestão, se eu não tenho como monitorar, metrificar, corre o risco de eu estar dedicando muito tempo, muito esforço em prol de uma iniciativa, mas eu estou na rota errada, eu não vou chegar no meu caminho, eu não vou chegar na transformação E que às eu vezes você não espero. tem nem o caminho, né? Assim, Exato, nem clareza, você né? não tem Vou nem deixando a vida me clareza. levar. Eu tenho um propósito, mas eu não sei o que eu vou fazer efetivamente, que resultado que eu quero. Uhum. Né? Então, tem aquela frase famosa, né, de Alice no País das Maravilhas. Eu né? amo. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Exato. Mas se você sabe para onde você vai, e a gestão ajuda a definir para onde eu vou, qual é o melhor caminho. E claro que Perfeito. pode ter um engarrafamento, pode ter um acidente de trânsito que você vai ter que desviar, mas você vai voltar para o caminho para chegar, né? Ou você vai mudar a rota, mas você tem que direção você precisa ir e que resultado, né? Qual destino você precisa chegar. Perfeito. Sempre que a gente fala sobre principal desafio de gerenciar projeto, né? Sempre é uma pergunta polêmica, porque são muitos os desafios, né? E estando no terceiro setor há muitos anos, eu considero que um desafio é que às vezes a gestão é um trabalho invisível. É um trabalho que, às vezes, quando a gente desenha um projeto e pensa a equipe para executar esse projeto, a gente pensa a equipe para executar, para realizar as ações. A gente não pensa necessariamente quantas horas eu vou levar ou quantas horas cada um dessa equipe vai dedicar em atividade de gestão. Né? E muitas vezes a gente pode ter alguns desafios de conseguir com que o nosso investidor
aprove, por exemplo, pessoas só dedicadas à gestão, como é o caso da Mandu, que tem uma equipe de PMO ali dentro da equipe, nem sempre, né? As organizações, se você colocar uma pessoa dedicada só para a gestão, elas aprovam isso. Elas vão falar: não, vou aprovar só quem vai fazer a intervenção. É um projeto de educação, só o professor, né? É um projeto de esporte, só o educador físico. Então, eu acho que tem um desafio orçamentário da gente conseguir colocar, né, pessoas dedicadas à gestão. Eu sinto que tem até muita o desejo mesmo do terceiro setor de cada vez mais se profissionalizar, cada vez mais fortalecer a sua gestão, mas o que acontece? Muitas vezes a gente não tem equipe para isso, né? Então as equipes estão ali tomadas pelo dia a dia e pelas coisas que tem que fazer, e muitas vezes quando a gente fez estrutura de equipe, ficou um pouco invisível esse trabalho da gestão, e aí a gente não consegue que essas pessoas de fato, né, consigam colocar nas suas atividades esse tempo para gestão. Então, ou eu preciso ter uma pessoa dedicada, ou eu preciso, na hora que for fazer o planejamento de equipe, estimar melhor esse tempo de gestão, que às vezes é um tempo invisível, né? E que muitas vezes isso impede, né, que a gente consiga aí se dedicar. E se o financiador não aprovar, né, pessoas no orçamento do projeto para se dedicar à atividade de gestão, aí a gente tem que buscar outros caminhos, ou buscar alternativas, como a consultoria pro bono da Falcone, ou buscar outras organizações que possam trazer esse fortalecimento técnico, possam ajudar, né, a trazer os instrumentos, mas muitas vezes tem o que é do instrumento e tem o que é de bunda na cadeira, que eu preciso fazer o instrumento, e que às vezes, se eu não tenho uma equipe projetada para isso, um tempo direcionado, planejado para isso, às vezes a gente acaba não fazendo, né? Eu queria só comentar o que você trouxe, que é bem interessante. Assim, acho que independente do tamanho da organização, né, da instituição do terceiro setor, os conceitos de gestão são importantes para todos, né? Para a equipe de campo, que está fazendo ali uma atuação com a comunidade bem técnica ali. Mas é importante ele entender os conceitos de gestão para trazer para ali e para entender como é que se conecta, né, com um resultado maior, com um planejamento maior. Então, assim, dependendo do tamanho da instituição, você levar o conhecimento, né, formar as pessoas de campo e, claro, né, prever horas para que eles se dediquem a utilizar os instrumentos para ali, também para impactar positivamente o projeto ali para ele, né, na hora de executar as ações. É super importante. Então, assim, a formação em gestão para os times de implementação também é fundamental. E se é uma organização pequena, ela só vai ter, de repente, né, um time de implementação e que faz esse papel de gestão e que, se, claro, né, prever o tempo é necessário, mas também não precisa ser nada complexo, né? Trazendo os elementos que são necessários, a simplicidade gera ali, né, o resultado. Agora, para organizações maiores, né, tipo a Mandu, que vocês têm 30 programas por ano, então tem uma complexidade, tem uma quantidade de comunidades, cidades, estados, equipes. Aí é importante, para além de ter o líder que sabe gerenciar aquele projeto ali, você ter uma estrutura corporativa, vamos dizer assim, que tenha a visão do todo, né? Porque senão você vai ter ilhas que gerenciam e a gente não sabe no frigir dos ovos, né, o que a Mandu, enquanto instituição, está gerando de resultado, ou o que eu preciso, em que eu preciso atuar, né? O que a Mandu precisa atuar mês a mês, semana a semana, né? Porque eu não tenho a visão do todo. E aí, mas tem o desafio de financiamento, claro, né? Mas, de novo, né, eu acho que levar o conhecimento, levar as ferramentas e tentar trazer para dentro da rotina do projeto, como parte do projeto, é essencial para, né, já suprir um pouco dessa demanda de, né, de conhecimento e de aplicação.
Com certeza. E na Mandu a gente está buscando justamente isso, né? A gente tem uma equipe de gestores, de lideranças que fazem a gestão e acompanham a implementação, né, desses programas e projetos aí, junto com a nossa equipe que está em campo, né, desenvolvendo as ações. E a gente tem o nosso escritório de PMO, né, que é o nosso escritório de projetos, que tem esse olhar de olhar para os 30, né? Então, se cada um está olhando para um, a gente está olhando para os 30 e tendo essa visão se esses 30 estão seguindo os ritos de gestão, se esses 30 estão dentro, cumprindo o escopo, né, dentro do tempo, preservando, respeitando o orçamento, né, a previsão de gastos ali que existe e principalmente, né, olhando se está alcançando os resultados e o impacto a que se propõe. Mas mesmo a gente tendo há 7 anos, né, esse escritório de projetos, a gente sente que também, né, nós já somos profissionalizados, mas a profissionalização não acaba nunca. Nunca. Né? O estudo da gestão, ele deve ser Nunca. contínuo. As metodologias vão surgindo novas, né? E a gente precisa entendendo como que a gente introduz isso. Agora a gente está estudando muito como que a gente introduz a inteligência artificial para gerar impacto social, como a inteligência artificial, inclusive, pode ajudar em algumas práticas de gestão de projetos, como relatoria, por Claro, exemplo, né? claro. Pode otimizar, pode trazer... A busca pela eficiência, né? E Exatamente. eficiência não é uma palavra ruim, eficiência é você fazer melhor, né? Exatamente. Então, a gente vem buscando fazer melhor e a gente vem buscando reforços, então a gente está muito feliz, porque em 2024, né, a gente foi contemplado aí por uma consultoria pro bono da Falcone, justamente para fortalecer a nossa área de PMO, né? E para a gente está sendo muito rico ter uma consultoria como a Falcone, com a experiência da Falcone, né? E nos ajudando a tirar a nossa cabeça da água, porque às vezes a gente está mergulhado no dia a dia e a gente não consegue enxergar o horizonte, né? Então, para a gente está sendo muito rico ter a Falcone para chegar, entender como as coisas... essa escutativa, né? Deixa eu entender esse ambiente, deixa eu fazer um diagnóstico, deixa eu compreender como as coisas funcionam nessa organização e traçando um plano de desenvolvimento, de fortalecimento das nossas práticas de gestão de projetos. E eu acredito, né, que essa iniciativa faça parte da estratégia de ESG de vocês, quantas organizações vocês apoiam por ano, né, de forma voluntária e gratuita por terceiro setor, como está sendo o caso da Mandu? Faz sim parte da nossa estratégia, a gente tem ODSs prioritários, quando a gente vai apoiar uma organização, a gente vê a causa, o impacto, né, o resultado que ela gera e avalia se está coerente, né, se faz parte dentro daqueles temas que a gente tem como prioritários para o nosso programa de desenvolvimento sustentável. A gente fala de educação de qualidade, a gente fala de trabalho decente, crescimento econômico, redução de desigualdades e equidade de gênero, né? Esses são os prioritários. Então, tendo impacto nesses ODSs e a gente entendendo que isso vai gerar resultado para a organização, né? Porque não é só fazer impacto, né? Que valor que eu gero para aquela organização e de que forma esse valor gerado vai impactar o resultado fim dela, né? Então, assim, pensando também numa estrutura, né, de como se fosse uma teoria da mudança, né, até chegar lá no resultado que ela gera. Então, assim, faz parte, a gente faz essa avaliação e, ao longo do tempo, a gente não tem um número fixo de organizações para apoiar. A gente está desenvolvendo a nossa política de investimento social privado, né? Então, a gente tem um programa, tem os ODSs, a gente tem os nossos temas materiais e temos as causas que a gente busca apoiar, mas agora a gente quer deixar isso mais robusto, mais estruturado com a nossa política de investimento social privado, até para que a gente possa compor, né, qual o orçamento que a gente vai ter ano a ano para apoiar esses projetos. Mas
No site da Falcone, a gente tem os nossos relatórios de sustentabilidade que falam um pouco dos projetos apoiados ano a ano. Então, é em torno de 6 a 10 projetos por ano que a gente apoia. Tem projeto que dura 10 meses, um ano, e tem projeto que é mais curto, né? Que é uma ajuda pontual ali, que depois o time da própria instituição vai dar prosseguimento, né? Então, dessa dinâmica a gente consegue apoiar mais projetos por ano. E a gente sempre avalia também, né, a disponibilidade do time, né, que a gente consiga utilizar da melhor forma, né, o conhecimento, o tempo das pessoas, para também, né, entre projetos ou não estar full time num projeto para poder apoiar esses temas, né, e as instituições. E a gente também atua, não necessariamente só com o terceiro setor, mas com redes públicas, com escolas, né, e depende muito de quem precisa daquele apoio, né. Então acho que de uma forma geral é isso, sim, faz parte, e a gente quer aumentar esse apoio, mas agora a gente vai dar essa avaliada, né, não é nem avaliada, né, uma estruturada na forma de fazer isso. Legal. E muito bacana a iniciativa, né, a gente está muito feliz de fazer parte. Falando um pouquinho sobre o setor privado também, né, a gente, percebe que ao longo dos anos, alguns termos vão até como parte, eu acho que do processo de desenvolvimento social, da consciência de desenvolvimento social, ambiental, a gente vai, de certa forma, mudando e fortalecendo o nosso glossário, né? Então, a gente falou aqui no começo sobre filantropia, ali década de 80, 90, e depois a gente começa a falar sobre eh, responsabilidade social corporativa, né? E aí vem o movimento de estabelecer áreas internas dentro das empresas, área de sustentabilidade, área de responsabilidade social corporativa. E recentemente a gente teve aí o fortalecimento do tema ESG, que também agora está um pouco polêmico esse tema, se algumas empresas vão continuar, né? Porque o ESG também veio como fruto como fruto e uma resposta ao mercado financeiro, né? E algumas empresas, para trazer respostas ao mercado financeiro, estabeleceram suas estratégias ESG, e algumas já estão um pouco flexibilizando, repensando até por diretrizes governamentais ou posições políticas, né, de alguns países e de algumas lideranças. Algumas estão, de certa forma, retirando ou repensando alguns compromissos pactuados. Já tem outras organizações que estão dizendo: não, eu estou comprometida com a pauta ESG e vou manter, né, as minhas metas. Mas eu acho que o ESG ele vem como um convite, né, a sociedade como um todo, inclusive as empresas, a pensarem o seu papel, né, o seu papel na sociedade e a sua responsabilidade em relação ao meio ambiente, em relação às questões sociais, e agora também esse G de governança, né? Então, a serem cada vez mais transparentes. E aí eu queria, né, entender um pouco, com base na experiência da Falcone com as empresas, assim, como que vocês sentem que as empresas estão em relação às práticas ESG, né? Se elas vêm buscando mais esse equilíbrio de não só olhar para os resultados financeiros, mas olharem para essa questão socioambiental e de governança. Tá. É muito interessante sua pergunta, Bruna. Vamos falar que, independente da sigla, né, é fazer certo de forma certa, né? Que aí você abrange tudo, né? Fazer certo de forma certa, que aí vem a governança de forma certa, transparente, né? Com todos os cuidados necessários, né, ao gerir uma organização, ao operar uma organização. E aí a gente vê empresas de várias, em vários estágios, vamos dizer assim, né? Mas, de certa forma, todas as empresas têm práticas ESG, né? Assim,
quando ela forma pessoas, quando ela cuida né, tem políticas de RH, ela de alguma forma está trabalhando o S dentro de casa, né? Quando ela tem uma estruturada, né, tem as suas políticas definidas, podem não ser as melhores, né, mas tem políticas, ela está trabalhando ali a governança, né? Se tem as alçadas, as autoridades, né? Se ao olhar para a sua operação, ela cuida dos recursos utilizados e o que gera depois, né, da produção e da destinação, ela está trabalhando também. Então, assim, todo mundo tem algo. E a beleza é entender o que eu tenho e o que é necessário ter, né? O que é o melhor a se ter, e traçar um caminho para alcançar isso. E hoje a gente tem, assim, né, tem vários padrões e regulamentações que direcionam, né, e que, de alguma forma, facilitam esse caminho, porque eu sei o que eu preciso fazer. E aí, de novo, né, não é fazer para cumprir um check, né, mas ali tem um porquê e um resultado atrelado a isso, né? Então, sim, hoje a gente tem o que vai acontecer, né? Vamos continuar, vamos retroceder, você tem de tudo. Mas quando esse tema, né, eu vou simplificar, né, fazer certo, da forma certa, ela está né, na cabeça, na mente da liderança das organizações, seja conselho, seja direção, isso necessariamente faz parte da pauta de discussão das organizações. Na hora que planeja o futuro, no Quando seu está na planeja cultura organizacional, né? quando está na cultura organizacional. Agora, quando não está também, um cliente pode ter e está acontecendo cada vez mais, né, uma série de requisitos que ele quer saber, se você cuida da sua cadeia, se você olha se, né, seus fornecedores contratam, né, tem alguma prática trabalhista que não seja correta, se você mede, né, a sua emissão de gás de efeito estufa e se faz algo. Então, assim, de uma forma geral, o mercado ele traz elementos que fazem essa roda girar, né? Seja o banco, seja, né, a bolsa, a CVM, seja o cliente que vai comprar. Se você vai exportar, você tem padrões que você precisa seguir, né? Seja para a Europa, Estados Unidos. Então, isso, mesmo que você não chame de ESG, não tem jeito de fugir disso, né? Você tem que trazer respostas, e aí essas respostas mudam os seus processos, mudam as suas políticas, e isso vai acontecendo. Tem organizações que isso já vem naturalmente, né? Porque faz parte da cultura, faz parte da visão das pessoas, né? Dos fundadores ou da direção, dos acionistas, do conselho. E tem outras que isso vai acontecer de uma forma mais reativa, né? A partir de uma situação, você dá uma resposta. Mas quem parte, né? Porque faz parte da cultura e do entendimento e da visão, sai na frente, né? Então, o que você está dizendo é que tem organizações que já nascem, de certa forma, mais conscientes, né? Mais socialmente responsáveis, socioambientalmente responsáveis, e que isso faz parte da cultura, e que tem outras que são mais induzidas pelas regulamentações e pelas demandas de mercado. Ou seja, a gente, independente de haver ou não flexibilidades em relação às medidas normativas e, né, que as organizações precisam seguir, mas que o próprio mercado também ajuda a, de certa forma, a cobrar, mesmo as que não estão tão conscientes assim. Não dá para voltar para o zero, porque elas têm que responder também ao mercado, a uma sociedade que está cada vez mais consciente. E aí a gente está falando que a sociedade está mudando, né?
e todo esse processo de consciência socioambiental, ela vem também como um fruto de um processo de desenvolvimento mesmo da sociedade, né, que está havendo. Interessante isso que você colocou, Bruna, fazendo um comentário, né? A gente interage com várias empresas, né? E muitas buscam estruturar um plano ESG, uma estratégia, uma ação, a partir de, vou chamar de sanção, mas pode ser a perda de um cliente, algum tipo de sanção mesmo, tá? Que sofreu, então, opa, eu preciso Preciso me adequar, né? E aí busca suporte para desenvolvimento, né? Então, isso acontece muito. Pode ter alguma flexibilização? Pode, mas ao longo, assim, pode ter, eu acredito que é mais momentâneo, assim, porque a gente está vivendo, né, situações hoje que falam, olha, precisamos atuar, não tem mais tempo. Então, assim, pode estar mais flexível ou ser flexibilizado, mas pelo bem ou pelo mal, isso de alguma forma vai voltar, vai ser fortalecido, né? Não tem como. Então, o Né? processo de mudança nas organizações pode acontecer de dentro para fora ou de fora para dentro. Isso vai exigir com que elas se repensem, que elas busquem mudar. E que dica você daria para essas organizações, assim? Como que elas podem se preparar para essas mudanças? Que oportunidades você enxerga também dentro desse movimento? Você estava falando e eu estava pensando, né? Tem uma oportunidade muito interessante que é quando você tem restrições, né? E seja de insumos, seja do mercado, seja do que quer que seja, né? Para a sua operação, você vai buscar fazer diferente, aí vem a inovação. Né? Então, a restrição pode levar à inovação quando né, a organização entende que precisa mudar. Né? Então, essa é uma grande oportunidade, né? Rever processos, pensando na inovação e na forma como você é mais eficiente na utilização dos recursos. E que recursos você vai utilizar? Né? Assim, não é que você tenha que mudar o seu produto ou o seu serviço, né? Mas de repente você consegue ter alguma alteração ali. Mas eu acho que o primeiro passo é a organização entender efetivamente o que ela tem hoje, pega um padrão, né? Pega referências de sustentabilidade no SASB ou algum outro padrão, né? No GRI, nos padrões de reporte, e avalia o que você tem hoje em relação àquilo, né, que o padrão coloca. Olha também para os seus pares, né, sejam concorrentes ou sejam parceiros, o que eles hoje fazem que você não faz, ou o que você faz e eles não fazem, que é uma vantagem sua. Então, entendendo o que faz, entendendo o que é o padrão e o que os outros fazem, aí você vai identificar a lacuna, né, que é aquilo que você não tem. E aí vem um trabalho de priorização. Mas essa priorização ela é interessante de ser feita a partir do que a organização entende como importante. E aí vem os temas materiais. Não necessariamente você precisa estruturar um tema, assim, é o ideal, né? Mas você tendo coerência com o propósito da organização, com o plano estratégico da organização e aquilo que é crítico sob o ponto de vista da organização e dos stakeholders, né, pensando para fora da organização, você prioriza e monta um mapa de trabalho. Claro que você vai precisar pensar em recurso para fazer, tempo, né, eventualmente investimento, né, dependendo da mudança que você vai né, da iniciativa que vai ser implementada. Mas fazer planejar, né? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. Você precisa entender o que tem, o que é o ideal, o que você vai buscar nesse meio né, entre a diferença de onde você está e o ideal, e traçar o caminho a ser percorrido. E medir.
né? É importante ter meta, ter indicador, medir, acompanhar, gerenciar, trazer esse tema para dentro da gestão da estrutura de gestão, dos rituais de gestão. Se uma empresa acompanha, né, a receita mensalmente, o gasto, né, o EBITDA, as margens, passa a acompanhar também outros indicadores que são essenciais. Quando a gente fala, né, de trabalhar o ESG, você está trabalhando os riscos da sua organização, né? E risco, ele precisa ser trabalhado para ela ser perene ou, né, longeva. Então, é fundamental. E é muito legal isso que você está trazendo, porque às vezes a gente pensa, eu não tenho nada, né? A gente às vezes olha o copo vazio, né? Na perspectiva do meio do vazio, e fala, nossa, eu preciso implementar a estratégia de ESG na minha organização, não tenho nada, para onde eu começo? E às vezes também dá um certo medo, um certo susto de olhar para o que já tem de direcionamento, né? Você falou aí do GRI, falou de alguns caminhos que a gente pode olhar, mas é muito legal também a gente olhar e falar, peraí, será que eu não tenho nada mesmo? Vamos olhar esse copo meio cheio, né? Porque para eu alcançar um grau de maturidade, a ideia é eu começar a ter cada vez mais, mas isso não significa que eu preciso começar de algum lugar. Então, às vezes, é antes feito do que perfeito, né? Que a gente comece. É um processo, né? Você não vai sair do 0 ao 10 em um ano. Mas você pode passar e não vai sair do 0, né? Você não vai sair do 2 ao 10. Às vezes a gente acha que está no 0 e descobre que não está. Não está. Mas em um ano você vai para o 2,5, 3, né? E a gente sempre fala, né, que as ambições ESG, elas são definidas a partir da maturidade e da vontade, da urgência daquele tema dentro da organização, né? Então, é isso. Você vai colocar mais ou menos recurso, e aí recurso de toda a natureza, né? Pode ser tempo das pessoas, dada a sua necessidade também, e do seu entendimento da prioridade daquele tema. Bom, a gente falou muito sobre mudança ao longo desse episódio, né? Sobre a gente também projetar esse resultado, essa mudança que a gente quer através dos projetos. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, como Isabela, mas também como representante da Falcone, né? Certamente vocês também buscam uma mudança, e aí eu queria entender o que move vocês, né? Então, o que move o seu desejo de um futuro melhor? Né? O que a gente começou falando da sua história e depois falando da sua trajetória profissional. Então, o que move o seu desejo por esse futuro melhor hoje? Uma profunda pergunta. Mas acho que o futuro melhor me move, né? Assim, um futuro com menos desigualdade, né, com mais oportunidade para as pessoas, para o desenvolvimento, para assim, né, evolução de uma forma geral. Então, acho que isso que me move. E aí, falando, né, da Falcone, a gente tem uma crença que organizações mais eficientes constroem um mundo melhor, né? E a gente contribui para essa eficiência, né? Trazendo ferramentas, né? Metodologia de gestão, mas sempre com foco, né? No resultado. Então, e é muito legal isso, você poder contribuir para a melhoria das organizações. E aí tem... Quando é uma organização pública ou terceiro setor, ou né? O resultado já é claro ali, imediato. Quando não é, quando é com uma empresa, não é imediato, é por resultado ali da organização, mas tem uma série de desdobramentos, né, na economia, né, emprego, renda, né, inovações que podem trazer benefícios para várias pessoas. Então, é muito legal assim, você poder trabalhar para gerar resultado para as organizações, para os governos, para as pessoas, né? Então, eu falo que é é um vício, né? É muito legal isso, né? E eu tenho um carinho muito especial por educação, porque eu, de fato, acredito que a educação, transformando a educação, a gente transforma o Brasil.
E a gente está nessa luta para levar, né, ajudar as redes, principalmente redes públicas, a melhorar a qualidade da educação. E aí a gente vai puxando, né, as coisas também na sequência, né? Isabela, foi uma delícia a nossa conversa. Eu Passou também super achei. rápido. A gente já está chegando ao fim. Mas antes eu queria saber, você quer deixar algum recado? Você quer trazer algum comentário adicional aí que de repente a gente ainda não contemplou durante o papo? Acho que o papo foi muito rico, foi um prazer também. Para mim, discutir, falar, trocar, aprender sobre o tema, né? Sobre os temas que a gente discutiu e que é muito gostoso, né? Eu queria fazer um convite para conhecer o que a gente faz, né, no site da Falcone, nos nossos relatórios de sustentabilidade, e estamos aí para apoiar e para ajudar as organizações de uma forma geral, né? No site da Falcone, então, a gente acha tudo sobre vocês, inclusive as redes sociais da Falcone, então as principais informações, então, a gente encontra no site da Falcone. Sim, a gente tem LinkedIn, Instagram principalmente LinkedIn, Instagram e o site lá. Então tem todas as informações. Legal, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Por você, né, topar aqui, trocar essa ideia, trazer um pouco da riqueza, da amplitude da experiência da Falcone aqui para a gente falar um pouquinho de gestão de projetos, né? E para você que está em casa, vou contar para vocês que esse é o último episódio dessa temporada, mas para que ninguém fique com saudade, fica o convite para vocês maratonarem também, não só esse episódio, mas os episódios anteriores que vocês encontram no canal do YouTube da Mandu, né? E também nas plataformas de áudio. Então, quer achar o nosso podcast nas plataformas de áudio? Procura o Enfoco Podcast, né? Segue a Mandu nas redes sociais. Então, para encontrar a Mandu, é só dar um @Mandu Social e vocês vão encontrar aí as nossas principais redes. Segue conectado com a gente, que em breve teremos aí novidades. Continue nos acompanhando. Beijo grande, até a próxima.